Bonjour! Na nossa quinta basiquinha de hoje, seguindo a nossa costura astrológica, nós vamos falar do posicionamento de Júpiter da pessoa que vos fala. Júpiter em Leão. Vamos lá. Bom, a gente tem Júpiter, que está muito ligado, claro, entre tantas informações que carregam Júpiter em Leão. Nós temos a questão dos valores, das crenças, né? O Júpiter em Leão está ligado diretamente ao Sol, que é a própria essência do indivíduo, mas também um caminho de iluminação maior, certo? Tem dois lados da moeda sempre, tá? Então, nós temos um Júpiter vivenciando aí, né, experienciando a questão leonina, e pode ser uma pessoa que é muito conectada com o que acredita, com seus próprios valores, seus próprios princípios, né? Não é qualquer argumento que faz ela, digamos, mudar a perspectiva do que ela acredita. E isso pode ser bom ou pode ser ruim, não quer dizer, né? A gente tem que cuidar um pouquinho desse julgamento de bonzinho e malzinho na astrologia, mas a gente pode também ser extremamente dogmático, né? Nós temos aqui, claro, um signo que está muito ligado à liderança, ao comando, né? Fogo fixo. Então, aqui nós temos o processo de expansão do fogo e também de Júpiter, porém, a gente tem uma resistência fixa, né? Nós temos, claro, aqui, por exemplo, às vezes um indivíduo, né, que busca muito a questão do conhecimento, do aprimoramento, gosta de aprofundar, né, num conhecimento mais amplo também, na questão mais empírica da própria vivência, né? Então, por exemplo, pode ser uma pessoa, se isso aí estiver muito bem aspectado no eixo, de repente, 3-9, né, que busca sempre o conhecimento, mas que no fim vai sempre parar, tá, mas peraí, o que eu entendi disso, né? Como que eu compreendo essa dinâmica, tá? Óbvio que vai depender da condição de quem aqui? Do Sol. Tudo que está no signo de Leão está diretamente conectado à posição solar no mapa. E esse Sol, ele pode estar em qualquer área, em qualquer signo, com um monte de aspectos, com aspectos que fluem ou com aspectos mais desafiadores, né? Então, sempre tem que fazer uma análise, porque a gente não vê as coisas de uma maneira isolada, como eu sempre falo aqui, tá? Então, por exemplo, eu tenho um Júpiter em Leão e eu tenho esse Sol em Áries, certo? Se eu tenho um Júpiter em Leão e um Sol em Áries, isso significa o quê? Que o Sol está numa dignidade, tá? Então ele está muito bem posicionado. Áries aqui está ligado à questão da liderança, mas ela é um pouquinho diferente da de Leão, né? A gente tem o arquétipo do rei em Leão e do guerreiro, né? Em Áries. Bom, a gente tem aqui esse espírito de liderança, às vezes, claro, com princípios e com valores que movem aquela pessoa. Vai depender se está em Áries, a gente já sabe da condição de Marte também, tá? Porque esse Marte pode estar numa debilidade, com aspecto ali saturnino, né? Às vezes travando um pouquinho desse potencial todo, tá? Nós temos aqui, às vezes, um grande potencial, se a pessoa realmente acredita, quer ver? Empreendedor aqui. Se a pessoa acredita num processo e num projeto, ela engata uma primeira e é aquela pessoa que faz acontecer, né? Aí para os jargões de quem já trabalhou no corporativo. Aquela pessoa que realmente inova, que vai atrás da informação, no sentido de eu preciso ver os recursos aqui para eu fazer algo que eu acredito, né? Claro que, dependendo da posição e da questão do mapa, a gente também pode ser um pouco impositivo e aí tem que cuidar. Então, quando eu imponho, não a liderança, mas, por exemplo, uma chefia que mais, digamos, dogmática, ou tem que fazer do meu jeito, né? Então, eu lidero, mas, na realidade, tem que ser muito da maneira que eu acho que é o certo, né? Depois, nós temos um Júpiter em Leão com o Sol em Touro, tá? O Sol em Touro, aqui a gente já faz o quê? A gente já dá uma condição de terra, né? Então, nós temos dois signos fixos. Então, sim, nós temos essa questão da liderança, do carisma, né? Mas existe uma ponderação muito grande. E, às vezes, vem até de um lado assim, por exemplo, se eu não realmente acredito naquilo, eu não me envolvo, né? Eu aqui, às vezes, posso ficar muito preocupado com uma certa segurança na hora de me posicionar, que eu acabo não me posicionando, porque são dois signos em quadratura. Eu, particularmente, tá? E aqui, parênteses, nemismo, eu percebo quadratura em signos fixos com mais dificuldade e resistência do que necessariamente uma quadratura em signos mutáveis, porque a gente tem já esse movimento, né? Claro que aqui nessa condição estamos falando de Touro, vai depender de quê? Vai depender da posição venusiana, porque Touro é um signo ligado a Vênus, né? Depois nós temos o Júpiter em Leão, aí já com o Sol em Gêmeos.
Gêmeos já é um signo conectado à questão da informação, né? Leão e Gêmeos estão em sextil, então é um olha, né, com bons olhos para o outro, existe ali uma referência. Então pode ser uma pessoa, por exemplo, aqui já que nós temos uma condição de um Sol que leva para Mercúrio, a gente está falando de Júpiter, a questão da sabedoria e da informação. Pode ser uma pessoa muito rápida, que busca a experiência dela, mas também busca informação, busca se aprimorar nas pequenas coisas, ou na área, por exemplo, na tecnologia, métodos novos, né? Eu quero ver o que isso aqui realmente traz de vantagem para mim, então aprendendo, né, ou usando essa informação, tá? Pode ser, por exemplo, uma pessoa, dependendo da posição de Mercúrio aí, com grande carisma em comunicação, aquela coisa assim, nossa, eu gosto de ouvir essa pessoa falar, sabe? Claro que tudo depende da condição do mapa, né? Nós temos Júpiter em Leão, depois e o Mercúrio em Câncer. Aí aqui a gente já tem uma condição no signo de água ligado à Lua. A Lua é muito rápida, né? Então nós temos um signo de fogo com um signo cardinal. Aqui, até as questões assim do que eu acredito, do que eu acho realmente certo, das experiências que eu busco, às vezes tem uma questão da própria individualidade, mas na questão emocional. Não me senti muito confortável nessa situação. Às vezes eu me questiono muito, né? O que eu estou levando de crenças ali, principalmente no que mexe no meu emocional. Aqui a gente tem esse estímulo. Às vezes eu posso passar por processos de mudança em relação a esse direcionamento na minha vida. Por exemplo, se isso aqui pega, por exemplo, a casa 9, né, que é uma casa espiritual. Às vezes essa pessoa está nessa busca espiritual, mas ligada à própria verdade dela. Só que a questão mais sensível, mais emocional, mais subjetiva, ela tem um papel muito significativo. Às vezes a pessoa ela pode mudar, né? Ela, por exemplo, começa, de repente, vamos pegar a Casa Nova na questão da religião, né? Ela pode estudar muitas religiões, mas como ela tem esse aspecto de movimento, ela também vai buscando o que faz sentido dentro da realidade dela, né? E da sensibilidade dela, né? E da questão emocional mesmo, né? Pode mudar de religião, pode ter muito movimento ao longo da vida nesse sentido, viagens também, pode ser uma pessoa que viaja muito, dependendo de como está no mapa, né? Depois nós temos um Júpiter em Leão com um Sol em Leão. Então aqui nós temos o quê? Uma conjunção, o Sol está numa dignidade, né? Então, pessoa com Júpiter em Leão e com o próprio Sol ali. As próprias crenças e os próprios valores fazem parte da identidade dela, né? Então, se a pessoa se identifica ou se ela não se identifica com algo, isso é trabalhado muito dentro da própria essência. Dificilmente a pessoa ela fica em ambientes ou em situações que ela não, assim, não digo acredita no sentido de crença, mas assim, aonde ela não se vê, né? Aqui a gente tem, claro, a questão de liderança, de comando, de um certo carisma, vai depender dos aspectos e da área que tá, mas, por exemplo, se a pessoa tem isso lá na casa 11, né? Poxa, é uma pessoa que pode ser extremamente carismática dentro de um grupo específico, dentro de um núcleo específico, dentro de uma organização, e quando muito bem trabalhado, né? Ela lidera, ela tem esse comando através dos próprios valores, né? As pessoas se identificam com isso, e ela tem essa capacidade de liderar, né? Claro, pode ter aspectos tensos que às vezes é aquilo, né? Eu quero que você faça do meu jeito, senão você está fora do grupo. Aí a gente já está pegando ali uma questão, inclusive, do eixo, né, de Leão e Aquário, que não é tão bacana. Bom, depois nós temos Júpiter em Leão, aí com esse Sol em Virgem. Aí nós já pegamos essa questão, né, dos valores, do que eu acredito, né, desse processo, digamos, de expansão, né, das experiências, mas aqui já vem com o quê? Com uma avaliação muito mais minuciosa. Deixa eu realmente ver nas entrelinhas se isso está sendo útil ou não para mim. Eu elimino os excessos, por mais que eu tenha um Júpiter aqui, eu tenho essa peculiaridade de entender essa questão mais analítica, mais observadora. Está sendo favorável para mim ou não está, né? Tem alguma coisa aqui, deixa eu aprimorar o meu conhecimento, né, minha sabedoria, mas com respaldo técnico, né? Então, quando tem essas conexões ali entre Leão e Virgem, tá? Depois nós temos um Júpiter em Leão e um Sol lá em Libra, também um aspecto benéfico, um aspecto de sextil. Se tiver uma boa correspondência com a regência, que é Vênus, nossa, essa pessoa ela pode ser aquelas pessoas, imagina se isso aqui pega nessa área, por exemplo, 10 e 11, né? Aquelas pessoas que chegam no ambiente e elas têm uma habilidade de transitar, de se conectar com os outros, de fazer alianças, né?
Não digo, porque às vezes falar é o arroz de festa, não necessariamente, mas aonde ele está, ele tem essa habilidade de se conectar com os outros e ter um certo brilho, um certo magnetismo que as próprias pessoas gostam, né? De estar ali, de interagir. Isso aqui pode ser, por exemplo, para a área, digamos, política, né? Ou de repente social na carreira, excelente. Pessoa que sabe fazer contatos, né? E esses contatos sendo úteis ali também para o propósito dela, tá? Depois nós temos um Júpiter em Leão e aí um Sol lá em Escorpião. Aqui já muda um pouquinho a dinâmica, porque embora eu tenha Júpiter num signo de fogo, né? Agora eu tenho um Sol num signo bem mais introspectivo, feminino, muito mais estratégico. Às vezes aqui pode ter, como é uma quadratura, né? Aquele duelo entre o que eu acredito, as coisas que eu quero explorar, mas como eu me sinto em relação àquilo na minha verdadeira essência, né? Aqui a gente tem que cuidar, às vezes, com os jogos de controle, de poder, né? Principalmente quando envolve, às vezes, questões ligadas a crenças, ética, valores. Aqui eu posso ter uma certa dificuldade de expressar, né, o que eu verdadeiramente acredito. Porém, lembra que nós temos aqui uma condição que é de Marte. Porque de Marte, para a astrologia clássica, esse Sol que está lá em Escorpião, ele é comandado por Marte. Se Marte estiver super bem, essa pessoa pode ser extremamente estrategista. Ela pode ter essa capacidade, né, de entender, digamos, o movimento do que, né, de repente, dos grupos, ali onde ela está, nesse sentido de valores, e utilizar isso de uma maneira estratégica, por exemplo, dentro de negócios ou negociações, né? Liderar, né? Bom, depois nós temos um Júpiter em Leão, com o Sol em Sagitário. Aí que beleza, é um trígono de fogo, né? Um tá ali na casa do outro, a gente chama isso de uma recepção mútua com benéfico, tá? Então, podem ser pessoas que gostam de explorar coisas novas, né? Se isso aí pega, por exemplo, eixos com viagens, com estudo, aquela pessoa que vai atrás, ela busca, ela quer viver novas experiências, isso mantém ela viva, ela se identifica, né? Ela quer aprender, ela quer expandir, ela busca essa sabedoria, ela tem sede, né? Preza muito pela própria liberdade. Então, assim, dificilmente ela vai ficar em situações onde ela se sente limitada ou coagida, né? Ou dentro de uma gaiola, como fala, por exemplo, em relacionamentos, né? A gente tem aqui, claro, esse espírito também de liderança, mas aqui, dentro dessa experiência da própria vivência, porque esse Sol ele está num signo mutável, existe fogo que expande também aqui a mutabilidade. É uma pessoa que se adapta muito fácil, né? Se ela se identifica com algo, ela não fica presa a dogma antigo. Peraí, isso aqui já não tem mais nada a ver comigo, comigo hoje. Pode ter sido no passado, mas agora eu me movimento para viver outras situações por uma experiência que vai me lapidando, me aprimorando. Estamos falando do Sol, né? O que eu acredito, o que eu vivo, né? E o que isso traz de benefício para mim. Parece um pouco egoísta colocando assim, mas eu sempre falo, aqui é aquelas frases de Chapolin Colorado, né? Sem você, o seu mundo não existe. Assim, você, essa condição solar da tua própria identidade, né? A tua vida, as tuas crenças, as tuas percepções, elas passam pelo seu olhar. Então, não é necessariamente egoísmo você aqui olhar para você e entender, peraí, mas dentro do meu contexto, né? Isso é válido na minha realidade, no que eu acredito? Ou é só a percepção dos outros? Aqui, dificilmente uma pessoa que vai pelo julgamento dos outros, ela vai parar e dizer, tá, mas peraí, e para mim aí? Qual é a vantagem? Tem alguma coisa a ver comigo? Ou assim, cara, isso aqui não tem nada a ver comigo. Então, assim, cada um com seus BOs aí, eu vou resolver os meus, né? Depois nós temos um Júpiter em Leão, com o Sol, então, em Capricórnio. Aí a gente já tem o quê? Um Sol ligado a Saturno, um signo mais conservador, né? No sentido em que olha muito mais o movimento, né, no longo prazo. Pode ter uma grande capacidade administrativa, né? Pode ser uma pessoa que, através, inclusive, desse espírito de liderança, sabe, assim, dentro, por exemplo, de um contexto de trabalho, né? Aquela pessoa que ela tem essa questão mais formal, mas ela resolve. A gente, às vezes, ela nem está num cargo de liderança, mas a gente enxerga ela como essa pessoa, dá para o fulano que, cara, ele se posiciona, ele vai lá e resolve, ele não fica enrolando com a situação ou sentando em cima, ele vai lá e vê, né? Óbvio que vai depender da posição desse Saturno, né? Se ele tiver uma condição boa, num mapa diurno, né?
Depois nós temos um Júpiter em Leão com um Sol em Aquário. Aqui o Sol já está numa debilidade, é uma oposição. Aqui, às vezes, a gente fica entre o que eu realmente acredito e como eu percebo a minha identidade, às vezes, num grupo, por exemplo, nessa questão aquariana, mas também dentro de um sistema, né? Às vezes pode ter até esse duelo de titãs dentro da própria pessoa, né? Entre o que eu realmente acredito e eu, inserido dentro de um sistema, tendo que fazer a roda girar, mas não necessariamente acreditando naquilo na minha essência, né? Então, como é uma oposição, às vezes a gente pode ter esse ponto de fricção, ainda mais em signo fixo, tá? Claro que vai depender, por exemplo, se esse Saturno, que comanda esse Sol em Leão, em Aquário, ele estiver muito bem posicionado lá em Libra, com o signo de ar, um belo trígono, a gente entende essa oposição diferente do que um Saturno, por exemplo, na quadratura com Touro, tá? Então, se tiver muito bem aspectado, nossa, aquela pessoa que movimenta através do que realmente acredita, dos seus valores, né? Ela tem um grande potencial na questão social, de fazer mudanças sociais onde ela está inserida. E ser vista, inclusive, como, por exemplo, dentro de uma questão política, às vezes, né? Como uma grande liderança, tá? Com essa habilidade. Depois nós temos o Júpiter em Leão, aí com o Sol em Peixes, fechando aqui, né? Sol em Peixes está numa morada de Júpiter, tá? Como eu sempre falo, eu uso as regências clássicas, tá bom? E aqui a gente tem, então, um Sol que tem uma sensibilidade, né? Pode ser uma pessoa, por exemplo, dentro dos próprios valores, aqui na questão da espiritualidade, né? Ela tem essa sensibilidade, mas ela busca viver a experiência pelo olhar dela, né? Nós temos aqui uma certa cooperação. Pode ser uma pessoa que se pega, por exemplo, dentro de áreas espirituais. Sabe aquela pessoa que, não sei como eu sei, só sei que eu sei, né? Porque a gente tem uma visão mais moderna na questão do elemento água para a espiritualidade, para a sensibilidade, porém, o fogo é espiritual, o fogo transmuta, né? E aqui a gente tem uma conexão dos dois. Então, a gente tem essa sensibilidade e a gente tem um grande potencial de mudança, de movimento. Aqui a gente tem, por exemplo, se tiver, claro, muito bem aspectado no mapa, pessoas que se interessam, às vezes, em entender o comportamento da psique humana, têm uma sensibilidade, pode ser excelentes terapeutas, né? Aqui a questão dos próprios valores também sendo trabalhados, mas não de uma maneira tão prática, que é aquela coisa, né, da percepção, às vezes, do nosso inconsciente, né? Por exemplo, essa pessoa, ela percebe, por exemplo, situações e dinâmicas que não estão sendo ditas, às vezes, no ambiente, que eu, de repente, não perceberia, né? Eu tenho pouquíssimo, eu tenho Martin Câncer que ajuda, às vezes, ou mais atrapalha. Mas, enfim, só que assim, vamos lá, como eu sempre falo, a gente não tem signos, signo não é gente, a gente tem posições em signos, em áreas que têm aspectos, e a gente tem um mapeamento, é um mapa inteiro para avaliar um Júpiter em Leão. Eu posso ter 20 pessoas aqui comigo com Júpiter em Leão, que nem eu tenho, né? E a gente ter valores muito diferentes, conduzir situações, se identificar com as coisas de uma maneira completamente diferente. Por quê? Porque tem aspecto, tem a área da vida, né? Então, tem várias coisas que a gente avalia. Como eu sempre gosto de mostrar, então a gente tem aqui o Bill Gates, a Nicole Kidman e o Mick Jagger. São 3 pessoas com Júpiter em Leão. Mas isso é só um pontinho no mapa. Vamos contar gotinhas ali dentro de um mundaréu de coisa, né? Agora, olha aqui, o mapa do Bill Gates, deixa eu colocar uma corzinha. A gente tem esse Júpiter em Leão. Para quem usa os geracionais, ó, a gente tem uma questão de Plutão aqui, né? Bem juntinho com Plutão nessa questão do poder, né? Olha aquela questão que eu falei do poder com o Sol em Escorpião. Ó, Saturno em Escorpião, né? Neme, mas tem Plutão aqui, sim, mas se você tirar esse Plutão, você já tem essa informação pelos clássicos. É uma escolha. Eu gosto de usar os geracionais. Usa, então, tá? Mas aqui a gente já veria essa questão de controle, de poder, né? Com essa dinâmica, né? De um Júpiter em Leão e esse Sol em Escorpião. Depois nós temos, no mapa da Nicole Kidman, a gente tem, então, um Júpiter aqui em Leão, bem no início, né? A 5 graus. Eu não sei se o horário dela é confirmado para dizer que está junto ao meio do céu, tá? Mas está próximo de uma benéfica, que é Vênus também em Leão. E a gente tem, ó, o Sol ali no último grau de Gêmeos, né? Então a questão da comunicação, né? Da informação, dos meios de comunicação também. Depois nós temos o Mick Jagger, a gente tem um Júpiter em Leão,
um Sol em Leão, Mercúrio em Leão, tem um Plutão aqui também, claro, no meio, que provavelmente é a mesma geração, né? Aí a gente tem o Sol, desculpa, o Júpiter com o Sol coladinho. Então a gente tem a dinâmica aqui, ó, da essência, realmente uma essência leonina forte, tá? Mas perceba que tem outros aspectos. Eu tenho Marte numa quadratura, né? Então eu tenho outras coisas aqui que estão diretamente conectados com essa posição de Júpiter em Leão. Então, assim, mapas diferentes, pessoas diferentes, personalidades diferentes, maneira de lidar com as coisas, né? Totalmente diferentes, crenças diferentes, tá? Porque a gente tem mapas diferentes, né? Então a gente não pode pegar uma coisa, um posicionamento e colocar toda a ênfase de personalidade, de acontecimento, por um pontinho no mapa. A gente sempre tem que avaliar as coisas num contexto e fazer esse cruzamento. Neme, mas é muito complicado, é muito difícil. Não é que é difícil nem complicado, ele é complexo, até porque de uma possibilidade eu tenho várias ali, né, que vão se desenvolvendo. E depende muito, claro, das decisões também do indivíduo, ainda mais aqui que está ligado ao Sol, que é o próprio eu, né? É o que eu quero, é a própria essência, né? Aqui existe um grande lapidar ao longo da vida, inclusive em relação ao que eu acredito, ao que é importante para mim, ao que é válido, né? E como eu vou desenvolvendo isso, tá? Bom, essa foi a nossa quinta basiquinha de hoje. Se você conhece ou se você é alguém com o Sol, com o Júpiter em Leão ligado a esse Sol, coloca aqui nos comentários como que você percebe. Se você já está mais avançado, gosta de usar preditivas, né? Por exemplo, a gente teve um Saturno que estava passando por Aquário um tempo atrás, fazendo oposição aí a essa posição de Júpiter em Leão, de repente, das pessoas que você conhece ou até a sua. Como que foi? Né? Teve algum movimento aí onde você mudou muito o teu olhar em relação às coisas que você acredita, né? Tá? E claro, aí depende de onde está no mapa, né? Porque se estivesse lá no eixo 4 e 10, às vezes é literalmente uma transição de carreira ou uma mudança de casa, né? Tá bom? É o próprio mapa que traz, né, o indicador dos acontecimentos, dos desenvolvimentos. É a promessa natal que tá a possibilidade da sementinha ali brotar ou não. Tem que ter a sementinha, né? E eu não posso esperar Margarida tendo plantado semente de rosa, tá bom? Abraço.